E aí, gente, eu sou a Maki e para hoje trouxe os meus luteadores para o desafio do Gui do Brush Rush. Me perguntaram se eu já havia participado, e como ainda não, porque geralmente não dá tempo mesmo, resolvi tentar rabiscar pelo menos os personagens para participar dessa vez, mesmo estando uma semana com mais correria ainda. Por outro lado, também é uma semana que eu ando conseguindo fazer as coisas e sair do bloqueio. Então, um rabisco a mais é sempre bom para estimular a criatividade e aprender um pouco mais com o processo e os desafios que vêm com ele. Esse esquema de desafios é muito interessante para a gente ver o que já conseguimos fazer e também para dar de cara com o que precisa ser trabalhado melhor ou totalmente ainda. Como geralmente temos um prazo, meio que a gente deixa de procrastinar tanto e acaba fazendo as coisas com mais foco, com a mentalidade de que eu preciso concluir essa tarefa. Se não tem um limite ali, a gente enrola para sempre, fácil. E além disso, sempre aparecem coisas que não estamos habituados a fazer, e na maioria das vezes, coisas que nunca desenhamos ainda, o que se torna uma ótima oportunidade para se desafiar a aprender e sair daquela zona de conforto que é muito fácil de entrar. Há alguns anos, eu até fazia isso mais vezes, de forma individual mesmo, sem postar. Só pegava o tema dos grupos que eu participava e ia fazendo. E 2 grupos que eu lembro agora eram o do Two Minds, já fiz uma fanart da Plumba deles aqui no canal, e o For Fun. Fanart da Plumba no card e os grupos na descrição do vídeo. Acho que foi nessa época que eu fui trazendo um pouco mais de variedade nos meus desenhos e também ao estilo do meu traço. Bom, uns dias antes de começar a rabiscar isso aí que vocês estão vendo na tela, eu anotei aqui em um papel um esboço do que eu poderia fazer. Eu estava pensando nos animais que eu poderia escolher e na estrutura do corpo deles, coisas de uns minutinhos mesmo, só para caso eu realmente fizesse o desafio para não esquecer. Com a demanda de coisas que tem para fazer, também pensei no desafio quando eu estou fora de casa, porque eu já ganho tempinho ali. E quando chego, fica menos coisas para pensar. É ligar o PC e começar a pesquisar com mais foco as coisas. Ultimamente tenho tentado aproveitar cada tempinho. É um pouco difícil eu conseguir me organizar fora do PC, mas eu ando tentando. Quando eu resolvi tentar realmente o desafio, eu fiz novas anotações. Montei um mood board com referências de máscaras, animais, luteadores e golpes. E organizei tudo no Trello, porque eu ando tentando me organizar há um bom tempo por lá. Isso aqui é o desse desafio. Também fiz uma pesquisa rápida sobre o tema, nada rebuscado, mas que pudesse servir de inspiração durante o processo. Nunca se sabe. E também para ir entrando dentro do tema. E em um dos artigos, que é esse aqui da Super Abril, eles falam um pouco sobre a luta, os golpes clássicos e outras coisas mais. Uma das coisas é sobre as máscaras darem personalidade ao luteador. No caso, quando ela é tirada e sua identidade revelada, é meio que uma desonra para eles. Por isso, nossos luteadores aqui foram desenhados direto com máscaras. Nada de desonrar por aqui. Lá também tem que a participação de mulheres é bem pouca. E como não é inexistente, resolvi trazer a marrentinha luteadora para o desafio também. E só depois lembrei do desenho animado Mucha Lucha, que tinha meninas também, que eu poderia ter me inspirado por lá. Bom, depois disso tudo, trouxe essa ideia primitiva aqui para o PC. E fui rabiscando algo na mesma linha, fazendo algumas mudanças de decisões, é claro. E o que eu estava pensando para esse aqui era simplificar ao máximo. E o uso de formas simples foi a base para toda a construção. Quando falamos em simplificar o desenho, não quer dizer que é mais fácil. Na verdade, trazer simplicidade é muito difícil, e talvez seja por isso que ficamos um pouco descontentes quando estamos começando a desenhar em estilos como cartoon, por exemplo. Por outro lado, as formas básicas é sim um jeito mais simples de pensar no que é complexo. Fazer aquela estrutura blocada e simples, para só depois trabalhar um pouco melhor os elementos, é fundamental, em especial para nós iniciantes. Bom, no final das contas, falando sobre os personagens, eu escolhi que seria um falcão e uma camaleoa. E realmente, o único que eu consegui pensar em mais detalhes para o design foi o do El Falco, porque a minha ideia era um personagem voando em cima do outro. Então, como ele é um falcão, a capa dele teria esse formato tipo de penas. E isso na minha cabeça simularia as asas do falcão
quando ele se jogasse de braços abertos. Também acrescentei o formato de um bico nas botas dele e máscara, para trazer um pouco do animal para o personagem. As roupas não foi nada tão pensado assim, realmente dava para trabalhar melhor, mas como o tempo era curtinho e eu só vim fazer o desafio agora já no final, não tinha como elaborar muita coisa. Mas com certeza foi um ótimo desafio, já que eu dificilmente faço esse rodeio todo para começar a rabiscar, que é algo que eu tento sempre, mas acabo deixando de lado. As cores eu também anotei lá naquele papel rabiscado que mostrei no início do vídeo. São umas combinações aí comuns e que serviriam para o que eu queria. Como geralmente as roupas e máscaras são bem coloridas, trouxe isso para os meus também. A cena é a parte mais difícil e demorada, por isso acabei ficando com uns esboços simples. Até que consegui fazer algo com o El Falco, mas eu tinha que ter mais tempo para trabalhar na camaleoa. Então temos aí os nossos luteadores prontinhos. Espero que tenham gostado e que também acrescentem mais isso aos seus dias de prática e de estudo. Redes sociais aparecendo na tela, deixa o like se curtiu o vídeo, compartilha e se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Positivo? Até mais, aprendiz!